Boa tarde, pessoal, tudo bem? Legal, vamos lá, pessoal. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco mais sobre os appliances da linha 9000, né? E o upgrade que a Arcserver fez agora na parte de segurança dos equipamentos, né? Não somente aquela segurança que todo ambiente deve ter, mas também o plus de adicionar esse fantástico antivírus que é o Sophos, né? Com toda a segurança anti-ransomware e mais um pouco que a solução disponibiliza hoje no mercado, que agora já vem embarcado dentro dos nossos appliances, né? E aí, ao longo do webcast, a gente vai falar um pouco mais das capacidades dos equipamentos, licenciamento, falar dos kits de expansão, que às vezes gera um pouquinho de dúvida, né? O que pode fazer, o que não pode, expansão de memória RAM também, para questões do DR, né? Para você poder subir mais máquinas dentro dos equipamentos. E também falar um pouquinho da documentação do appliance, né? Ajudar vocês a se localizarem dentro do nosso portal de suporte e onde identificar onde está, né, a documentação específica de como faz um setup no appliance, como faz uma manutenção, um upgrade de firmware, entre outras coisas que a gente disponibiliza aqui para os nossos equipamentos da linha 9000. Bom, só fazendo uma introdução, né, falando um pouquinho hoje do que é a ArcServer, o posicionamento da ArcServer no mercado, né? Então, é uma empresa que está presente em 150 países, com vários escritórios, né, principalmente aqui no Brasil, que é a nossa região, né, que a gente fica localizado aqui em São Paulo. A sede da ArcServer fica lá em Minneapolis, onde fica toda a parte de desenvolvimento e diretoria, e nosso suporte, parte aqui no Brasil para poder apoiar todos vocês e também parte na Índia. Falando de parcerias, né? Então hoje a ArcServer tem em média 7.500 parceiros entre distribuidores, revendedores e provedores de serviços que trabalham oferecendo as soluções ArcServer como um todo, e também um ponto muito forte a parte das alianças, né? Então, nenhum software de backup trabalha sozinho, sem nenhuma parceria com as integrações, certo? Então, hoje, para um software trabalhar e ser bem compatível, ele tem que fazer parceria com os fabricantes de software, hardware, como, por exemplo, a Arcserver é parceira AWS, Microsoft, HPE, NetApp, Fujitsu, VMware, Nutanix, tudo isso para poder entregar a melhor compatibilidade possível, né, entregando com as APIs que esses fabricantes geram para a gente poder proteger o ambiente da melhor maneira possível, da maneira mais rápida, com a interação de poder fazer um disaster recover, um backup mais rápido, fazer uma restauração alternativa. Então, a gente precisa dessas parcerias, porque hoje um software de backup sem parceria ele não é nada. Então, a ArcServer ela pesa muito nisso, sempre inovando, trazendo, né, as tendências de mercado, por exemplo, igual a Nutanix, que está crescendo muito, é líder de Gartner na parte de hiperconvergência. Então, ela tem o próprio virtualizador, e hoje nos appliances ArcServer é possível você fazer o backup dessas máquinas virtuais sem a necessidade de fazer, né, a interação de agentes, né? Ele conecta diretamente no host, né? Então isso é importante, porque senão a gente só vai fazer um backup de arquivos se não existem essas parcerias, né? Bom, falando um pouco aqui da linha 9000, né? Então, a ideia do produto hoje é o quê? É uma caixa com tudo embarcado dentro, né? E não é somente o software de backup ou um software de alta disponibilidade. A gente também vai entregar a parte de proteção deste equipamento, né? Porque na época do ransomware veio muito forte, né? Então acabou clientes pegando no próprio servidor de backup, acabando perdendo tudo, recuperando os dados que estavam na fita, né? Então essa parte de segurança em determinados casos, às vezes ficava muito aberto, né? Então, o que a gente agregou? A gente falou, vamos colocar a nossa proteção, porque aí não vai ter como, né? Mesmo se o ambiente do cliente não for muito bom, né, a gente consegue proteger pelo menos a nossa caixa. Por quê? Porque na hora que ele tiver um problema, ele vai precisar da nossa caixa para isso, né? Então, a ideia do Sophos é essa: você ter a proteção interna dele já embarcado dentro do seu equipamento appliance, né? Porque essa questão de ransomware, ela vai mudando muito rápido, né? Não existe só um tipo, né? Existem vários tipos, tem desde o que criptografa a informação até aquele cara que fica minerando Bitcoin. Então, como o Sophos ele trabalha nessa questão de análise comportamental do equipamento,
ele vai barrando todos esses processos. E também, né, o caso que vem interno aqui, que é o Intercept X, ele consegue, se ele identificar algum tipo de criptografia, por exemplo, que é o mais comum, ele consegue fazer a reversão disso, né? Então é muito bom, porque mesmo se o Ransomware tentar atacar o appliance, ele consegue, mesmo que criptografou algumas coisas, ele consegue restaurar essa informação, né? Então é um componente muito inteligente, assim, porque não é baseado em vacinas, né? Então ele sempre fica analisando aquele comportamento, então se tiver alguma coisa diferente, ele já vai barrar e já vai reverter, diferente de um antivírus comum, que vai depender de um full scan, e no Sophos não tem nada disso. Né? Então ajuda bastante até mesmo na questão da performance do equipamento. Né? Imagina, eu tenho lá meu appliance de 168 teras, por exemplo. Se ele for ficar fazendo scan dentro daquele volume, não vai terminar nunca, porque o volume é muito grande. Né? Então eu tenho que mudar a tecnologia de proteção do meu equipamento para ela ser mais eficiente. E o Sophos ele traz isso para poder te ajudar e ele trabalhar ali dentro como se ele não existisse, né? Então, a ideia do Sophos é essa, né? Você ter um antivírus que não impacta nos seus serviços principais, que no nosso caso aqui é o backup e o disaster recovery. Tá? Falando de compatibilidade aqui com nossos appliances, né? Então, toda a tecnologia hoje que você tem dentro do ArcServer UDP ou o ArcServer Backup, ele já vai estar embarcado dentro do equipamento, né? Então, toda aquela parte de fazer backup de máquinas Windows, Linux, disaster recover, né? Fazer backup de VMware, Hyper-V, Nutanix, Citrix, entre outros virtualizadores e aplicações que a gente vê aqui do lado esquerdo, né? Você já tem isso embarcado dentro do appliance, né? Então, todos aqueles ganhos que você tem com a solução ArcServer UDP, ele já vem dentro da nossa caixa. E quais são os diferenciais disso? É um equipamento destinado ao backup, né? Não é aquele serviço compartilhado ou aquela máquina reutilizada, né, que você vai trabalhar ali para você poder reaproveitar. Não, o appliance ele é um equipamento dedicado. Você tem todos os processos ali dentro, né, podendo até subir máquinas, né? A gente vai falar um pouco mais da linha DR ali dentro da nossa apresentação. Então, dá para subir servidores lá dentro, testar os backups, montar um site de contingência utilizando o ArcServer RH. Então dá para agregar vários serviços dentro de um único equipamento. E sem falar do licenciamento, que é muito mais flexível, né? Porque você pode fazer backup do que você quiser dentro do appliance. Não tem restrições por socket, por caixas postais, falando de backup de Office 365, né? Então você consegue fazer backup de tudo isso, porque o que está sendo licenciado são os discos do appliance, que a gente vai ver um pouco mais para frente as capacidades do equipamento. Né? Então, não são só equipamentos grandes, né, que eu dei o exemplo de 168 teras, a gente tem equipamentos menores que podem ser utilizados em escritórios menores, trabalhando em conjunto com o appliance principal, replicando esses dados, e também para clientes que querem mandar os dados que está dentro do appliance para dentro de uma nuvem, para ter uma contingência desses dados, até a questão do Cloud Hybrid, que é a nossa nuvem, tem um valor diferenciado de quem utiliza o DP, né, guardando ali no on-premise. Né? Então, o cara que guarda os dados dentro do appliance ArcServer, ele tem um desconto legal para poder fazer a replicação para dentro da nuvem da ArcServer. Né? Então, todos os equipamentos, eles já vêm com o Sophos Intercept X. Né? Ele já vem instalado dentro da imagem do equipamento. Quando você fizer o startup, o único processo que você vai ter que fazer, que está na nossa documentação, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, é fazer a ativação do client que já está ali protegido. Né? Eu já fiz alguns testes nele, ele já vem funcionando, mas para você poder habilitar mais funcionalidades, você tem que ativar o produto. Mas mesmo que o clientezinho está parado ali, ele já está protegendo o seu equipamento. Né? Então é bem importante fazer esse processo. Falando de recurso computacional, né? Então, quando a gente fala de appliance aqui, que é esse carinha aqui de dois U's, em recurso computacional, é um appliance que pode chegar ali até 20 núcleos físicos. Né? E aí você habilitando o Hyperthread do processador Intel dele, ele vai até 40 núcleos, né? Então é processamento demais para você poder trabalhar e subir suas máquinas dentro desse appliance. Falando de memória RAM, então, é muito maior, né? Ele consegue chegar até 768 GB de RAM. Então dá para subir muita VM dentro dele, né? E aí as taxas de desduplicação, que ele pode chegar nos níveis até de 20 para 1, né, que é um valor bem agressivo quando a gente fala de desduplicação na camada do software, né, que é o ArcServer UDP junto com o appliance que vai fazer esse processo de desduplicação. Tá? Então a ideia do appliance é essa, você não somente guardar backups dentro dele, né? Você também ter toda a segurança do seu ambiente ali dentro dele,
deixando as máquinas prontas para serem restauradas ou startup quando eu precisar dentro do equipamento, né? Então pegou fogo no meu data center, eu preciso subir minhas máquinas o mais rápido possível. No Appliance você vai conseguir fazer isso, ele vai estar protegido com o Sophos, né? E também se você quiser usar o RHA, também é possível, que é a nossa solução de alta disponibilidade. Aí eu vou falar mais um pouco mais para frente de como que funciona esse processo, o que, que tem que licenciar para você poder usar o HA. A gente tem clientes que fazem dessa forma. Além de ter o backup com o ArcServer UDP, ele adicionou o ArcServer RHA para poder fazer a replicação full time ali, sem perder um segundo de dados dos seus servidores críticos, tanto máquinas físicas quanto virtuais, né? Falando dos modelos aqui de appliance, né? Então a gente trabalha em duas camadas. A gente fala que a gente tem os modelos de entrada, que é a linha sem CDR, que são esses caras aqui, que é o 9012, o 9024 e o 48. Para você poder saber a capacidade real dele ali de disco físico, é só dividir por 3, todos eles. Então, nesse caso aqui, eu tenho 9012, a capacidade útil dele ali de armazenamento é 4 teras. Então, quer dizer que ele pode armazenar, né, até 12 teras de front-end ali dentro. Mas claro que isso depende de cada desduplicação de cada ambiente, né? Então, esses três caras aqui são equipamentos aqui de 4 até 16 teras. Eles não são expansíveis, a gente vai ver um pouco mais para frente ali na planilhinha de expansão, né? É um equipamento de 1, então ele já vem cheio, ele já vai vir toda a capacidade de discos no limite, né? Depois a gente fala de processamento, é um cara que vem com um processador só. Ele não vem com 2 processadores igual a linha DR. De memória RAM, ele já vem com 48 GB e um SSD para poder fazer o processo de desduplicação de 480. Já os appliances da linha DR, eles partem de uma volumetria de 24 teras de capacidade útil até 168 teras. A diferença aqui nesse range, né, desse cara na lista amarela aqui é o que? A gente tem aqui, ó, de 24 até 120, são appliances que tem a memória RAM dele de 192, né? Mas o resto é tudo igual, ele é biprocessado, aqueles processadores de 10 core cada, com hyperthread vai para 20 cada um, somando 40. Discos SSDs desses caras que tem DR são 2 discos de 2 teras aqui, para poder fazer a desduplicação e também submáquinas. A diferença para o nosso top de linha, que é o de 168 teras, que é uma appliance que já vem cheio no limite, é que ele já vem com 384 GB de RAM. Ele já vem com mais processamento, até mesmo por causa do tamanho dos discos, né, e do processamento que ele vai sofrer quando você subir todo um ambiente dentro dele, caso você precise. Tá? Não comentei no início sobre perguntas, a gente vai falando assim que terminar, a gente pode retomar o assunto, não tem problema nenhum, mas vocês podem ir mandando aí na parte do bate-papo. Eu vi que tem algumas aqui, a gente já responde assim que a gente finalizar aqui o raciocínio, tá bom? Bom, outra coisa que a gente tem aqui nos appliances, que aí ajuda bastante a gente, são as expansões, porque às vezes o cliente fica preocupado, né? Fala, eu preciso expandir esse appliance futuramente, eu não quero comprar outra caixa. Então, os appliances da linha de entrada, que é o 9012, o 24 e o 48, eles não expandem. Você vê que aqui na listinha aqui ele nem aparece, né? Então, os appliances expansíveis são os appliances da linha DR, que são esses modelos que estão aqui, que é o 9072, o 96, o 144 até o 360. O 504 aqui, 9504, né, resumindo aqui o nome dele, ele não expande, porque ele é um appliance que ele já está no limite da capacidade de disco dele, ele já vem no limite, então se você precisar expandir, você tem que comprar uma nova caixa. Já o 90, do 9072DR até o 360, ele é expansível. Por quê? Porque eu tenho BIAS disponíveis dentro do equipamento para eu poder colocar os meus kits de expansão, né? Então, eu tenho um limite ali para eu poder trabalhar dentro deles, né? Então, cada um existe um nível de expansão. O que expande mais aqui, o que dá para colocar mais kits, é o 9072, que é o appliance de 24 teras, que ele pode colocar até mais 72 aqui, se a gente acompanhar, né, de área útil. Né, os valores que estão aqui embaixo são aqueles valores com desduplicação, né, então o que deve se considerar é isso aqui em cima, né, então eu tenho expansão de 16, 32, 48, 64 e 72, né, que eu posso colocar essas expansões para eu poder, caso acabar o espaço ali do meu equipamento, futuramente comprar e colocar esses kits dentro do meu appliance, né? Então, cada um tem o seu range que pode ser expansível de acordo com a quantidade de bias que vai ficando disponível
pelo tamanho do appliance, tá? A mesma coisa a memória RAM, né? Então, no caso dos appliances de entrada, a gente pode expandir a memória RAM dele também. Ah, por quê? Porque eu posso fazer a Assured Recover nele caso eu coloque o licenciamento premium no meu appliance de entrada, né? Que a gente vai falar de licenciamento um pouquinho mais para frente. Então, eu posso colocar até 80 GB de RAM. Então, eu tenho os kitzinhos aqui para poder expandir. Dos appliances de DR, a mesma coisa, né? Então, no caso aqui entre o 9072 e o 360, eu posso expandir até 384 GB de RAM. Já o top de linha, né, o que é o 9504, eu posso expandir até 768 GB. Por que que tem essa diferença? Por causa do tamanho do pente de memória. Porque esses appliances aqui do 72 até o 360, ele tem pentes de 16. Já o top de linha ele já vem com pente de 32, então não dá para misturar por questão de paridade, então a gente acaba trabalhando dessa forma, tá? Bom, aí só para explicar aqui a questão da expansão de memória, né? Quando a gente fala de licenciamento do appliance, como que funciona? Os appliances de entrada, que são esses três aqui em amarelo, o 12, o 24 e o 48, eles vêm com licenciamento Advanced. Ah, Henrique, mas eu preciso do licenciamento Premium porque eu quero usar o ArcServer Backup, porque eu quero usar o Assured Recover dentro dele. Então, você pode adicionar o licenciamento Premium e também pode adicionar o RH dentro dele. Claro que são appliances menores, você não vai ter que conseguir colocar tantas máquinas para replicar lá dentro, mas vai depender do tamanho do projeto. Às vezes o cliente quer replicar uma máquina crítica dele. Aí você pode adicionar o add-on de RH aqui dentro também, tá? E todos eles aqui, né, tanto o appliance de entrada quanto DR já vem com Sophos, tá? Os appliances de DR, o licenciamento já é prêmio por padrão. Então ele já vem toda a tecnologia ali de tanto do ArcServer UDP quanto do ArcServer Backup para você poder utilizar, né? E também a opção do RH é opcional nesse equipamento. Então eu posso adicionar também um add-on de RH para eu poder replicar minhas VMs em tempo real para o meu appliance. A mesma coisa, o Sophos já vem incluído. Outra coisa, né? Então, às vezes depende do ambiente, é muito crítico, né? Então eu tenho um ambiente que eu não posso esperar o suporte da ArcServer trocar uma peça, né? Às vezes demora um pouco mais, por dependendo da peça, do equipamento, entre outras coisas que podem acontecer no meio do caminho, até questões meteorológicas pode ser, né? Então, é possível você comprar kits de reposição, que são os spare kits, né? Então a gente pode comprar esse kitzinho que vai vir um HD, dependendo do disco que está ali dentro, de 2, 4, 8 teras ou 12 teras, um disquinho SSD, dois pentes de memória, dependendo do equipamento, né? Uma memória, uma fonte aqui e também a, a parte de ventilação dele, que às vezes pode dar problema, né? Ele já vem também. Então são as peças que podem, né? A gente leva em consideração as peças que podem gerar mais problemas de acordo com a recomendação do fabricante do nosso hardware, né? Então esses kits eles podem vir, vai vir uma caixinha que vão ficar essas peças dentro dele. E isso está dentro do nosso part number, vocês podem cotar aí com o distribuidor, né, essas peças de reposição, de substituição rápida, tá? Outra coisa, as conexões dos nossos equipamentos, né? Então, como eu comentei, falando de espaço, né, físico no rack, os appliances de entrada é um só, os DR são dois. Falando de rede, né, rede giga, rede 1 giga aqui. Então a gente tem, no appliance de entrada são duas portas por padrão default. Você pode expandir também para mais quatro, ele vai ficar com 6. E os appliances da linha DR ele já vem com 4 portas gigas que você pode montar um NIC TIM para ficar com 4 gigas de conexão, tá? As placas opcionais aqui para o appliance de entrada. Então a gente tem a placa HBA SAS, 12 gigas para poder ligar uma tape library. A gente tem também a parte de rede, que é a cabo, cabo blindado, né, que é essa 10 gigas base T, que ela é opcional também na placa de entrada. 10 GB SFP Plus, né, duas portas que vem. Você pode adicionar essa placa a mais no seu appliance. E também a HBA 16 GB Fiber Channel, para você poder fazer backup via SAN do ambiente VMware, ligar uma tape library. Tá? Já os appliances de DR, ele já vem com a controladora SAS de 12 GB para você poder ligar a sua tape.
E o appliance top de linha, além de ele vir com essa controladora SAS, ele vem com essa placa de 10 GB, que é o cabo blindado, que é o base T, não é o Fiber Channel, né? Ele já vem com essa placa incluída, não precisa adicionar caso o cliente queira. Ele já vai receber também, caso ele não for usar, né? Então ele já está embarcado dentro do equipamento, tá? Parte de fonte são todas redundantes, né? De acordo com a capacidade de cada um deles aqui, né? De potência, tá? Então aquilo é bem tranquilo, né? Plug and play, queimou uma fonte, é só tirar e pôr a outra, não precisa nem desligar o equipamento. E aí, para quem, né, acompanha a ArcSever há bastante tempo, né, o modelo anterior à ArcSever era os appliances da linha 8000, né, então aqui nessa tabelinha é um comparativo de capacidade, né, que a gente tinha anteriormente, né, então os appliances da linha 8000 eles eram menores, né, então eram appliances que eu tinha de 4 teras até 80, o meu limite batia nisso. Hoje eu tenho de 4 até 168 teras, né? Então teve um plus aí, e a gente também vai ter novidades aí de appliances muito maiores para poder atender toda essa demanda de mercado, né? Para não ter que ficar escalando caixas, né? Eu vou ter um equipamento maior, mas aí vocês vão receber essas novidades aí futuramente, tá? Mas hoje, né, a capacidade de armazenamento, né, partindo dos 4 até os 68 teras, dá para guardar muita coisa, porque a gente está falando de capacidade de armazenamento, fora os ganhos de desduplicação que você vai ter com a ferramenta. Então dá para guardar bastante coisa, né? E as linhas elas estão segmentadas, está muito mais fácil de entender. Porque antes eu comprava um appliance 8300 e eu tinha que ficar colocando as expansões dentro dele para eu poder chegar no valor que eu queria. Agora não. Agora eu escolho o modelo direto que eu quero para eu poder fazer né, o dimensionamento. Então ficou mais fácil, eu não preciso ficar contando a quantidade de expansões que eu preciso adicionar. Eu já tenho um modelo pré-fixado ali com aquele tamanho. Bom, e aí falando de suporte, né? Então o fabricante do nosso hardware existe dois modelos de manutenção, né? Que quando a gente fala de Gold, que é o próximo dia útil de troca de peça, então aquela questão do spare kit, às vezes aquele cliente que quer uma rapidez melhor, ele já tem a peça na mão, ele vai lá e troca, né? Então, caso ele não queira comprar a manutenção Platinum, ele pode comprar Gold e comprar o Spare Kit também. Outra coisa aqui, algumas regiões, né, só tem que tomar um pouco de cuidado, tem que fazer uma consulta para a questão do licenciamento Platinum aí de 4 horas de atendimento, tá? Então tem que consultar a gente antes de vender essa manutenção Platinum. Bom, vamos aproveitar aqui, pessoal, vou responder as dúvidas de vocês e aí na sequência eu já abro aqui a parte da documentação para vocês poderem ficar mais familiarizados, até mesmo na hora de uma implementação, às vezes o cliente pergunta, como que funciona a documentação, o que que tem nela, né, para vocês poderem ficar mais tranquilos ali para poder fazer as respostas aí dos clientes, tá? Rogério, eu vou mandar assim, eu vou assim que finalizar, a gente salva tanto o vídeo, né, da apresentação, quanto o PPT. Aí eu posso mandar para vocês, sem problema nenhum, tá? Enquanto vocês vão mandando as perguntas, eu vou abrindo aqui a parte da documentação, tá? Bom, padrão aqui para poder fazer qualquer coisa dentro da ArcServer, quando a gente fala da parte técnica, é entrar no arcserver.com/suporte, né, onde vocês têm todas as ferramentas lá dentro, né, tanto toda a parte de download, atualização de software, service pack, quero descobrir qual que é, sei lá, a conexão que eu preciso fazer com o ArcServer UDP Archive com o meu cliente, todas essas dúvidas que vocês têm, vocês conseguem buscar aqui dentro da documentação de cada produto, né? A nossa documentação ela está dividida como, né? A gente tem a parte da documentação do appliance, que é a parte mais voltada a hardware e termos de serviços, mas a parte de documentação pesada mesmo está dentro daqui do ArcServer UDP. Então, quando a gente entrar aqui e buscar alguma coisa sobre appliance, está aqui, ó, ArcServer UDP, a gente vai clicar aqui nesse símbolo aqui. Vou clicar aqui em Documentation.
a versão que eu quero, que é a mais recente, a versão 7, né? E aí vou selecionar o idioma que eu quero. Então, a gente tem várias línguas aqui, até português está redondinho, ó. Vamos selecionar o português. Aí ele vai cair para um centro de conhecimento do ArcServer DP7. E aqui embaixo, a gente tem a parte dos appliances, ó. Então, é um centro de conhecimento voltado a isso. Por quê? Porque os appliances hoje, a ideia deles é usar o ArcServer UDP, né? Então, é a integração dos dois, então a gente colocou junto aqui os dois para ficar mais fácil, tá? E aqui a gente tem o guia do usuário do appliance, né? Então, que é aquele startup inicial, acabei de receber o equipamento, o que, que eu faço? É nessa documentação aqui que você vai entender e começar a implementar o seu equipamento. Então, a gente tem toda a parte aqui de apresentação do appliance, né? Falando o que, que é o appliance, o que contempla esse equipamento, né? A parte de segurança, né? O que eu tenho que me preocupar na hora que eu for instalar esse equipamento, o que está incluso dentro da caixa, ó. Toda a parte de cabeamento do equipamento, que deve contemplar ali dentro dele, né? Os modelos, então tem toda a família aqui, até quem tinha o appliance da linha 7000 e agora os da linha 9000, a gente tem os documentos aqui ainda. Depois a gente tem a parte de instalação, né, do equipamento. A gente pode clicar aqui, ó, que ele vai abrir um PDF. Espera aí que minha internet deu uma travadinha. Ó, ele vai abrir o PDF. Esse documento é aquele mesmo documento que você recebe dentro da caixa. Ele já vem uma cópia desse impressa, desde a parte de instalação no rack, né, toda a parte de preocupação, né, de conexões aqui do nosso equipamento, instalação física dentro dele. Parte de atualização, né? Meu appliance veio na versão 6.5, preciso instalar a versão 7. Também tem a parte de como atualizar. Configuração do appliance, configuração de rede, né? Todo o passo aqui de fazer o setup, né? Então, subiu o equipamento, ele já vai cair nessa tela aqui. Então, como que eu faço? O passo a passo, tenho todas as figurinhas aqui, né? Para aí você ir configurando e deixar o seu appliance operacional, tá? Depois aqui embaixo a gente tem algumas coisas, né? Não vamos entrar em todas aqui, mas a parte de atualização, né, de firmware do equipamento também tem. Preciso atualizar a BIOS, atualizar a IDRAC do meu equipamento para poder acessar ele remotamente no caso de um problema, né? Então o Windows não está respondendo mais, do appliance, precisa acessar aquele hardware, até mesmo por questão de suporte, né? Para o pessoal identificar alguma coisa, está com problema de disco, alguma coisa do tipo. Então, o suporte vai precisar acessar, né, esse hardware, então a IDRAC ajuda bastante. Então também tem como atualizar ela, como configurar ela. Se a gente der uma procurada aqui, a gente encontra esses tópicos também, tá? Então é uma documentação bem completa, assim, bem usual, né? Não tem nada escondido aqui para vocês não ficarem na dúvida, né? É uma documentação bem tranquila. E aí, quando a gente fala de documentação de software que vem embarcado, a gente volta a trabalhar com o ArcServer UDP, né? Que é todos os itens que estão adicionados ali dentro dele. E também, se quero trabalhar com o ArcServer Backup, copiando para a fita dos meus appliances da linha DR, que já vem com o ArcServer Backup, a mesma coisa, o RH também, né? Então, a ideia dos equipamentos de appliance é o quê? É você ter toda aquela proteção, né, de dados ali dentro desse equipamento, licenciamento flexível, né, tudo dentro de um só, e eu poder fazer backup do que eu quiser, não existe limitação, né, de ficar comprando clientzinho, comprando socket, comprando mais terabytes, porque eu já tenho uma caixa que desduplica aquela informação para mim, né, e vai reduzir bastante o meu front-end, que normalmente é o mais pesado. Então o licenciamento do appliance é por terabyte da caixa, que são aquelas capacidades de 4 até 168 teras. Como eu comentei, se você guardar, sei lá, 300 teras, 500 teras ali dentro, totalmente ganha o seu e a gente não vai cobrar nada além disso, tá? Bom, pessoal, dúvidas aí? Bom, eu vou mandar toda a apresentação para vocês, né? Assim que finalizar, igual eu comentei. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida após aí o webcast, a gente pode conversar, mandar trocar e-mail, marcar uma conferência,
caso vocês tenham algum projeto não só de appliance, mas também das demais ferramentas ArcServer. Tá bom, pessoal? Obrigado pelo tempo de vocês, e a gente vai conversando aí. E outro ponto, a gente está em fechamento de ano fiscal, tá, pessoal? Então, esse é o momento da gente vender todos aqueles appliances lá que o pessoal está enrolando para comprar de vocês, né? Então, a gente está com bastante oportunidade boa aí para poder oferecer para o cliente de vocês. Tá bom, pessoal? Bom final de tarde a todos. A gente se encontra aí nos próximos treinamentos e webcasts. Valeu, pessoal!